Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer um tópico da física do cotidiano. O que é esse tal desse decibel? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com. Agora vamos lá. E o decibel tem tudo a ver com o som. Mas como assim? Faça de conta que isso daqui é uma caixa de som que vai ser a nossa fonte sonora. E o som é uma onda, e onda transporta energia à medida que o tempo passa. Se a gente puder considerar que a energia sai deste alto-falante, ela vai se propagando em todas as direções do espaço conforme o desenho a seguir. E você vê aqui os raios que representam a direção e o sentido de propagação da onda. E de roxo, a gente tem uma superfície imaginária que será atravessada pela onda, pela energia, e vai existir uma certa rapidez com que a energia passa por esta superfície, esta região imaginária do espaço. E nós vamos dizer que a energia que atravessa essa superfície vai fazer isso com uma certa potência, com uma certa rapidez. Esta rapidez, esta potência é a quantidade de energia por intervalo de tempo, medida em joules por segundo, ou em watt, que é sinônimo de joule por segundo. Mas à medida que o som vai se propagando pelo ar, esta energia que estava distribuída nesta superfície roxa vai se encontrar distribuída nesta superfície laranja. É a mesma energia, portanto, a mesma potência, mas está espalhada em uma área maior. É por essa razão que a gente ouve um som de menor intensidade quanto mais distantes estamos da fonte sonora, porque a energia fica mais espalhada no espaço, não chegando tanto aos nossos ouvidos. Daí surgiu a necessidade de se criar uma grandeza física chamada intensidade sonora. A intensidade da onda, ao passar por aqui, vai ser a potência sobre esta área A1. Mais afastado aqui, nós vamos ter uma intensidade menor. Por quê? Porque será a mesma potência, mas você vai ter uma área maior, um denominador maior, o que faz o resultado da divisão ficar pequeno. Mas observe que a unidade de medida será watt por metro quadrado. Mas watt por metro quadrado tem alguma relação com este tal deste decibel? Bem, a intensidade física do som você já viu que é medida em watt por metro quadrado. Mas por que se fala tanto em decibel? Quer saber se o seu ouvido é sensível a essas vibrações no ar? A intensidade mínima capaz de ser ouvida por um ser humano é da ordem de 0,0000000000001 watt por metro quadrado, ou seja, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E os outros valores do nosso cotidiano, quais são? Vou te dar alguns exemplos. Mesmo que você esteja em um lugar silencioso, numa igreja silenciosa onde as pessoas estão em oração, você vai ter um ruído ambiente cuja intensidade é da ordem de 100 vezes a intensidade mínima audível. Quando você está sussurrando, a intensidade é 10.000 vezes a mínima audível, o tal do I0. Numa conversa, você chega à intensidade de 1.000.000 de vezes a intensidade mínima. Mas quando é que o seu ouvido pode ser prejudicado? Quando você fica sujeito a intensidades da ordem de 100 milhões de vezes a intensidade mínima. Você fala, mas Douglas, isso é comum no meu dia a dia? No trânsito, na hora do rush, você encontra 1.000.000.000 de vezes o I0. E se você estiver em um show, você vai para 1.000.000.000 de vezes o valor do I0, que é o mínimo audível. Mas você está vendo que seria muito mais fácil a gente trabalhar com potências de 10 aqui? E a intensidade da igreja silenciosa é 10 ao quadrado vezes I0. Num sussurro, 10 à quarta vezes I0. De uma conversa, 10 à sexta vezes I0. O limite saudável é 10 à oitava vezes I0. Mas olha que interessante seria se a gente pegasse apenas o expoente. Foi daí que se teve a ideia de se trabalhar não a intensidade física do som, mas um nível de intensidade física
E o que se chama de nível de intensidade é o expoente que você está vendo aqui. E assim surgiu não o decibel, mas o bell, em homenagem a Graham Bell. Dizemos que o nível de intensidade sonora numa igreja silenciosa vale 2 bells, que é o plural de bell. Já um sussurro, 4 bells. Numa conversa, 6 bells. No limite saudável, 8 bells. No trânsito, 9 bells. E em um show, 12 bells. E os decibels? Bem, da mesma forma que 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, concorda com isso? 1 metro são 10 decímetros. Da mesma forma, nós vamos dizer que 1 bell é o mesmo que 10 decibels. Você fala, mas Douglas, eu estou acostumado a ouvir decibéis. Na língua portuguesa se admite o plural por meio dos béis, mas, no caso do Sistema Internacional de Unidades, se diz que o plural é obtido acrescentando a letra S ao final. Assim, por exemplo, o limite saudável audível seriam os 80 decibels. Para conseguirmos um expoente, na matemática nós usamos o logaritmo. Por exemplo, se você pegar a intensidade na igreja silenciosa e dividir pela intensidade mínima, passa o zero aqui dividindo, você vai ter este 10 ao quadrado. Como fazer para obter este expoente? Taca o logaritmo na conta. Então, log de I sobre I0 vai te dar o valor do nível em bells. Mas, se você quiser em decibels, você terá de multiplicar isto por 10. Então, há uma expressão para um caso e para o outro. Finalmente, saiba que tanto os decibels quanto a intensidade sonora são grandezas relacionadas à intensidade do som que você ouve, que, por sua vez, está também relacionada à amplitude das oscilações que serão provocadas. Tanto é que em um alto-falante com pouca intensidade, mal você vê vibrar, porque a amplitude da vibração do alto-falante está pequena. Mas à medida que você aumenta a intensidade, a amplitude da oscilação aumenta, o transporte de energia é maior e assim aumenta a potência, a intensidade e, com isso, o nível de intensidade. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.